Olá pessoal, tudo bem com vocês? Que bom tê-los aqui comigo. Johnny falando com vocês do canal Prefiro Renko Trader. Uma grande satisfação tê-los aqui comigo. Bom, hoje nós vamos falar a respeito do robô, como vocês bem já viram no título aí, Pulo do Gato. Se trata de um operacional, né, que a gente já vem trabalhando nele aí há alguns dias, inclusive o pessoal aí que já me segue no canal, né, já inclusive está juntamente comigo aí no grupo de estudos, né, do Telegram, na qual é um grupo gratuito, do qual muitas pessoas se ajudam com relação aos operacionais que a gente vem desenvolvendo no canal. A gente vem conversando a respeito desse operacional aí já há uma semana, 2 semanas, com relação a alguns backtests que já foram feitos e até mesmo operações realizadas em conta real também, tá bom, pessoal? Bom, se você ainda não viu o operacional, como ele funciona, como é a metodologia utilizada para poder estar operando o pulo no gato, eu oriento a você, tá bom? A tá indo na playlist aí com relação aos vídeos que a gente tem postado, né? E tá procurando pelo pulo do gato. Eu vou deixar inclusive no final do vídeo aí um card para que vocês possam estar olhando aí o operacional, como ele funciona. Em seguida eu soltei um comentário a respeito de como filtrar para que ele possa estar dando algumas entradas mais conservadoras, inclusive. Então são dois vídeos aí que eu falo a respeito do operacional que eu acho interessante que vocês venham estar olhando para que vocês possam ter noção de como está colocando aí o robô para poder estar operando também, tá bom? Mas antes de falar a respeito do robô, antes de falar a respeito como configurar, a respeito do que o robô está trazendo, algo do tipo, primeiramente, né, quero agradecer a vocês aí que têm me acompanhado no canal, que têm me dado essa força, tá? Para você que está chegando agora, se inscreva no canal, ative o sininho para que você possa estar recebendo aí as notificações que a gente vem trazendo no canal aí para vocês aí, tá bom? Bom, de antemão já peço para vocês também deixar sua curtida, o seu like, tá, pessoal? Eu vejo aí que muitas pessoas aí têm visualizado, né, os conteúdos que a gente vem trazendo. No entanto, tem deixado de não dar a sua curtida, né? Não sei se de repente não estão gostando, mas eu me recordo que muitas das vezes eu olhava muitos vídeos no canal, por mais que eu gostava do conteúdo, eu não tinha o hábito de estar curtindo, né? E hoje, visto a necessidade disso daí, se eu vejo que o conteúdo é relevante, já vou lá no joinha lá, dou uma curtida lá antes mesmo até de estar olhando o vídeo. E se porventura eu tenho algum comentário, se porventura eu tenho alguma dúvida também, eu deixo já pro dono do canal para que ele possa estar dialogando comigo. Então, vocês têm toda essa oportunidade aí de poder estar deixando as suas dúvidas, as suas críticas na aba de comentários aí, porque vocês podem ter certeza que eu também vou estar respondendo cada uma delas, tá bom? Quero deixar um convite para você que ainda não faz parte do grupo de estudos do Telegram aí, que inclusive muitos estão lá, né? Venha fazer parte conosco desse grupo aí para que vocês possam estar tendo aí também essa oportunidade de poder estar compartilhando estudos relacionados ao canal, né, aos operacionais que a gente tem trazido para vocês aqui de forma gratuita, tá bom? Inclusive em um desses estudos aí que foi desenvolvida por um amigo lá do canal, né, do canal, melhor dizendo, do grupo de estudos, a gente viu uma observação bem interessante com relação à parte em termos de pontos de stop e de alvo para o pulo no gato, que tem trazido mais assertividade ainda e a gente vai estar trazendo para vocês também, tá bom? Bom, se porventura você ainda também não faz parte da aba de membros aí da comunidade, né, que a gente tem no YouTube aí, você também é meu convidado, tá? Na descrição do vídeo eu vou deixar o link aí para que você possa estar tendo essa oportunidade de poder estar se tornando membro do canal, tá? O membro do canal ele tem aí algumas particularidades aí com relação aos operacionais que a gente traz aí, que são que alguns filtros a mais, né? Até mesmo quantidade de contratos, né, que daí é ilimitado, a pessoa pode estar operando a quantidade que ela achar interessante, diferente da versão free, que você não tem toda essa opção de poder estar configurando quantidades de contratos, até mesmo algumas configurações com relação aos indicadores que a gente tem disponibilizado também para que algum dos membros aí, algum não, né, para que os membros possam também tá modificando, de repente colocando de acordo com os parâmetros que eles acham necessários. Então, se porventura você tiver interesse, você é meu convidado também poder dar essa força para mim aí
na aba de membros do canal, tá bom? Bom, vamos falar a respeito do robô Pulo no Gato, tá bom? Vamos falar a respeito dele. Antes de falar sobre o robô, né? A gente vai estar conversando aqui, inclusive, sobre algumas questões relacionadas também ao operacional. Vou dar uma pequena resumida aqui, tá? Para que vocês possam ter noção. Embora eu ache necessário e interessante que vocês vejam os 2 vídeos anteriores aí para que vocês possam entender ainda mais. O operacional ele consiste em quê? Ele consiste em estar buscando o quê? 500 pontos de alvo na operação para um stop de 550. De primeiro, a gente estava utilizando aí um stop de 400 pontos para um alvo de 500. No entanto, a gente vem vendo aí a assertividade dele com relação a esse risco-retorno, que inclusive foi um dos cooperadores aí que estão juntamente conosco lá no Telegram, que identificou isso em seus backtests que ele fez no decorrer do ano. E aí a gente trouxe aí isso para o dia a dia e a gente está vendo que a gente está tendo uma boa assertividade aí, tá bom? Tanto eu quanto outros aí que estão operando em conta real tá observando isso e graças ao bom Deus a gente tem tido um bom resultado. Então hoje a gente está utilizando o quê? 550 pontos de stop para um alvo de 500 pontos. Se porventura você quiser continuar utilizando os mesmos 400 e os 500 de alvo, tranquilamente, não tem problema algum. É necessário que você venha entender se cabe ou não no teu gerenciamento de risco esse risco-retorno. Caso contrário, você pode estar adaptando e ao mesmo tempo fazendo da forma que você achar melhor para que você possa estar tendo um bom desempenho no mercado também, tá bom? A gente está trabalhando então com o gráfico de 30 minutos, como vocês podem estar olhando aqui, gráfico de 30 minutos é o que a gente tem utilizado, tá bom? No índice. Embora a gente utilize esse do gráfico de 30 minutos, a gente também fica atento ao gráfico de 60 minutos e a gente também fica atento ao gráfico de 90 minutos, tá bom? Que está exatamente aqui, vamos lá, 90 minutos, pronto. Então, gráfico de 60, gráfico de 90 que está aqui para nós e o gráfico de 30 que está aqui também para nós. Então, são os gráficos que a gente tem utilizado aí, tá bom? Para poder estar olhando o operacional em si, para poder estar observando aquela questão do filtro que eu mencionei no último vídeo que eu passei para vocês. Mas o operacional ele consiste em quê? Em estar fazendo a análise de compra, tá bom? Vamos para 30 minutos aqui novamente. O formato padrão do qual nós utilizamos aí é o que? Padrão. Deu para nós a condição de MACD acima do eixo 0, a gente busca por compra. Desde que o candle de 30 minutos forme para nós essa coloração amarela. Que foi o caso de hoje, que deu uma compra. E a gente fez a compra aqui com o alvo de 550 pontos. Vamos ali, ou melhor dizendo, 500 pontos. 100 para 110. Para 110, isso. Então a gente tem aqui 100 para 110. A gente vai ver que nós temos aqui o operacional do dia de hoje, que foi exatamente nesse ponto aqui. Então foi o que deu para nós hoje aqui, inclusive deu gain aí para quem entrou nesse formato padrão no dia de hoje comprando, tá bom? Então tá, Johnny. Formato padrão a gente entra de qual forma? MACD acima do eixo 0. Coloração amarela, a gente compra. MACD abaixo do eixo 0, a gente precisa que a coloração seja fúcsia para que a gente possa estar fazendo a venda. No caso do dia de ontem, foi um stop aqui que foi dado, justamente porque a compra ela foi dada no fechamento do candle aqui. E a gente observa que o mercado foi lá, ele chegou a estopar a operação. Então, ontem na primeira entrada aqui foi um stop na operação. Esse é o formato padrão do qual a gente faz apenas uma única entrada. Vamos ver aqui no dia 14. A gente teve uma condição de venda aqui dada, que foi no primeiro aqui, olha, exatamente, MACD abaixo de 0. A gente teve a venda exatamente no fechamento do candle, que ele é um candle positivo. E a gente teve o alvo que foi buscado aqui embaixo aqui com 550 pontos. A gente vai correr mais para trás aqui.
Aqui foi uma condição amarela, então anula, porque o MACD está dando para nós condição de venda, ele está abaixo de zero. E aqui foi dada uma venda. A venda é dada o quê? Aqui no fechamento do candle. E a gente vê que o mercado também chegou a pagar para nós no dia 13 aí. Então esse é o formato padrão que eu falo a respeito, né, da condição de venda e de compra no primeiro vídeo. No segundo vídeo eu vou falar a respeito de um filtro que a gente pode estar utilizando para poder estar operando em duas situações. Uma sendo mais conservadora possível e uma que vai trazer o quê? Um filtro do qual você vai estar se utilizando dele para poder estar coincidindo com o gráfico de 30 minutos. E a gente vai ver que isso aconteceu ontem, tá bom? Vamos para o gráfico de 60 minutos aqui. A gente está no de 30, que é onde a gente opera, porém eu vou para o gráfico de 60 minutos. Gráfico de 60 minutos, se a gente for ver no dia de ontem, gráfico de 60 minutos, ele estava dando o que para nós? Condições de venda, que foi no dia de ontem. A gente está olhando aqui, ó, condição de venda, que é o que? É o MACD abaixo do eixo zero. Eu vou para o gráfico de 30 minutos, isso se tratando da forma mais conservadora, tá bom? Vamos lá, da forma mais conservadora, depois eu falo da outra. No dia de ontem, que foi dia 17 também, eu deixo para poder fazer uma operação de forma mais conservadora quando o MACD estiver me dando a condição de venda também alinhada à cor, que é o caso que aconteceu no dia de ontem. O MACD deu a condição aqui, a gente vê aqui que o mercado ele chegou a estopar a operação de ontem, tá? Mas ele chegou a dar uma venda que foi exatamente aqui no fechamento, com um alvo até de 430 pontos, tá? Aqui foi a mínima do dia anterior, era um ponto interessante para poder de repente estar fazendo uma realização, mas aí é questão de análise gráfica. Vamos se ater ao robô, que é o que a gente está parametrizando aqui para poder estar operando. Então aqui na forma mais conservadora a gente está falando o quê? Que a gente tem a cor fúcsia, a gente tem o gráfico de 60 minutos que está dando para nós condições de venda. E a gente tem um MACD aqui agora dando condição de venda para a gente poder estar pensando em uma venda, conciliando-se com o gráfico de 60 minutos. Por isso que eu falo que é uma forma mais conservadora ainda. Por quê? Porque eu só entro na operação se porventura o gráfico de 30 e o gráfico de 60 estiver dando para mim condições de venda, com o MACD me dando condição de venda, que foi esse filtro aqui. Vamos para o dia 14. Dia 14 aqui, no gráfico de 60 minutos. Vamos lá, gráfico de 60 minutos, dia 14. Dia 14, MACD abaixo, dando condição de venda. Então, eu vou para o gráfico de 30 minutos. E aí, no dia 14, condição de venda foi dada exatamente aqui, nesse ponto. Por quê, Johnny? Porque o gráfico primário lá, que era o de 60 minutos, estava dando venda. E o MACD aqui está dando venda para mim também. Então, eu tenho aqui a condição de venda aqui, com risco retorno no caso, 550 pontos de stop, para 500 pontos de alvo. Então, o alvo aqui foi atingido. E até então, no dia de ontem, seria esse aqui o trade, de antes de ontem, melhor dizendo. No dia de hoje, Johnny, vamos agora para o outro formato. Qual que seria esse outro formato, Johnny? O outro formato é com filtro, tá bom? Ainda com filtro. Seria eu me utilizar do gráfico maior, que a gente está vendo aqui, que seria o que? No dia de hoje. A gente iniciou o dia me dando o que? Condições de venda para o dia de hoje no candle aqui, que foi exatamente esse daqui. Venda aqui, MACD abaixo de zero, então é venda. Então, beleza. O que eu faço? Eu aguardo no gráfico de 30 minutos, me dá uma condição de venda. E a condição de venda foi dada exatamente nesse ponto aqui, olha, às 9 horas, ou melhor dizendo, 9 horas, às 10 horas. Às 10 horas me deu condição de venda nesse candle aqui. Tá, Johnny, me deu condição de venda aqui nesse candle, mas o MACD não está abaixo de zero. Mas aqui eu só uso o filtro com base no D60 para poder olhar a minha entrada no D30. Então eu não estou fazendo um formato de entrada mais conservador ainda, eu só estou entrando com o filtro do MACD relacionado ao gráfico de 60 minutos. Só que se eu parar para analisar aqui no gráfico de 60 minutos, quando deu 10 horas aqui, o que eu faço? 10 horas deu lá, né?
Então eu vou no gráfico de 60 minutos e eu vou ver que quando fechou esse candle aqui, que foi às 10 horas, ele também estava me dando condição de venda. E aí iniciou-se esse outro candle aqui. Caracteriza o que para mim? Uma entrada de venda se lá estiver me dando condição de venda também. Então eu vou para o gráfico de 30 minutos e eu vejo que esse aqui me deu condição de venda. Só que aqui se trata de uma entrada que não é conservadora, mas sim com base somente no filtro que foi estopada no dia de hoje. Então vamos olhar para trás aqui, que a gente vai ver que no caso no dia 14 estava dando condição de venda ainda. Então foi uma venda que foi feita aqui, aqui também foi uma venda que foi feita exatamente nesse ponto aqui. Não teria dado essa compra, não teria dado essa compra nessa compra, mas sim a venda. Por quê? Porque o MACD de lá de trás está dando condição somente de venda. Então vamos para cá. Vamos ver aqui aonde a gente vai ver. Aqui, ó, vamos pegar esse aqui do dia 12. Dia 12 o MACD está dando compra aqui. Vamos ver no dia 12 como é que está lá o gráfico de 60 minutos. Dia 12 do gráfico de 60 minutos. Gráfico de 60 minutos do dia 12 está dando para mim que é venda. Opa, vamos aqui de novo, desculpa aí. Está dando para mim que é compra. Então, se ele está dando para mim que é compra no gráfico de 60 minutos no dia 12, então eu vou aqui para o dia 12 também, do de 30 minutos, e eu vou estar dando uma olhadinha no dia 12, que é compra. Então, eu vou estar fazendo a minha compra exatamente aqui, ó, que foi aonde fechou, porque o amarelo ele fecha negativo. Foi exatamente nesse ponto aqui que ele deu compra para mim e eu fiz a compra aqui também. Então, caracterizou aqui para mim uma entrada, só que essa entrada aqui está dando compra lá para mim e coincidiu de dar compra aqui também. Só que às vezes vai acontecer de dar compra para mim lá e aqui não vai estar dando compra. Vamos ver aqui, olha, aqui está dando negativo. Vamos ver como é que vai estar o dia 11 lá, do gráfico de 60 minutos, dia 11. Vamos dar uma olhadinha. 60 minutos do dia 11. O mercado está dando venda aqui para mim, então coincidiu com venda lá. Vamos voltar aqui para o gráfico de 30 minutos, que a gente tem esse formato aí justamente para o dia de hoje, que é o que eu mencionei com vocês aí, de forma mais simples, para que vocês possam estar entendendo que somente o filtro e não o modo conservador, tá bom, pessoal? Se de repente ficar alguma dúvida, pergunta para mim nos comentários aí que eu respondo vocês, tá bom? Pode ficar tranquilo que não vão ficar sem resposta não, tá bom? E tem um grupo de estudos do Telegram lá também, no qual vocês também podem tirar dúvidas lá, onde todos se ajudam, beleza? Então eu falei o que? Do formato padrão, já para vocês, tá bom? Então falei do formato padrão, falei do formato conservador e falei também do formato com filtro. Então são três formatos do qual eu já falei com vocês. E aí depois nós vamos ter também o formato direcional, que a gente utiliza-se dele no dólar, tá, pessoal? A gente não utiliza-se dele no índice, a gente utiliza-se dele no dólar, tá bom? Que o formato direcional, ele busca por condições do qual ele vai dar para mim a cor vermelha alinhada ao MACD vermelho forte também. Então, um exemplo no dia de hoje, vamos ver, não tinha dado nenhuma entrada, aqui também não tinha dado nenhuma entrada, aqui no índice, tá? Teria dado uma entrada exatamente nesse ponto aqui, tá bom? Que foi uma entrada válida, porque tá vermelho ali e vermelho aqui. Então, seria uma venda ali. Só que o direcional eu utilizo ele no dólar, tá bom? Visto que o dólar ele tende a respeitar melhor quando se trata de um mercado direcional aí que vai buscar deslocamento de preço, tá bom? Então aqui mesmo seria um stop. Opa, minto, desculpa, porque o vermelho, não, o vermelho tá aqui, tá certo, seria um stop aqui. Vamos ver mais para trás aqui, mesma coisa, ó, que nem eu mencionei. Aí eu utilizo-se dele o que? No dólar, justamente por quê? Porque no dólar ele traz para mim mais assertividade, tá bom? Até no primeiro vídeo ali eu mencionei a respeito dele e é onde eu falo a respeito dele também, tá? Aqui eu estou no 3R, mas no 4R também ele funciona muito bem. Vários outros tempos gráficos aí ele funciona. A gente pega aqui, ó, que foi uma entrada válida que deu, ó, vermelho, vermelho, entrada válida aqui. Então aqui não entraria, não entraria, não entraria, porque está dando somente condição de venda. Aqui também não entraria, porque o vermelho está fraco. Ele precisa estar um vermelho forte para ele poder estar entrando. Aqui não entraria, porque está fraco ali ainda.
Vamos ver se essa aqui ele pegaria. Também não pegaria. Vamos ver se tem mais alguma aqui que ele chegou a pegar a entrada. Aqui, vamos ver. Deixa eu ver aqui. Essa também não pegou. Essa aqui ele chegou a pegar. Por que essa aqui ele pegou? Porque aqui ele deu vermelho com o vermelho escuro aqui. E aí ele chegou a dar essa movimentada aqui, então, no caso. Se tratando do direcional pro dólar, tá bom, pessoal? Então, vamos agora, né, no caso, né, voltar aqui para o índice. Vamos voltar para a coloração anterior do pulo do gato. E vamos falar a respeito das configurações do robô, tá bom, pessoal? Vamos falar a respeito das configurações do robô. Porque nas configurações do robô, a gente vai estar falando a respeito do que a gente tem disponível aí para a versão free e o que a gente vai estar disponível para a versão premium. Então eu já vou estar falando para ambos os dois modelos aí, porque até então os membros do canal na aba da comunidade lá vai ter acesso ao vídeo e vai estar olhando também já como vai funcionar a versão premium, tá bom? Então, primeiramente, né, vamos lá, né? Deixa eu pegar aqui o robô para que eu possa estar já compartilhando com vocês aqui já. Deixa eu só abrir aqui. Deixa eu pegar aqui e deixa eu trazer a aba do robô aqui para a gente poder estar editando ela. Deixa eu pegar, trazer ela para cá. Pronto. Bom, como é que vai estar funcionando aqui? Primeiramente, né, você vai estar baixando o robô, os membros do canal, no caso, né, vai estar já disponível o link para vocês possam estar baixando. Para os que utilizam a versão free, vai estar na descrição do vídeo, né, o link para que vocês possam estar baixando também. Vocês vão estar selecionando, no caso, né, para quem utilizasse da versão premium da versão free, vai estar selecionando a estratégia, tá bom? Buscando a estratégia, selecionando ela. E aqui a gente vai estar vendo o que? A parte de parâmetros, do qual a gente vai estar editando para poder estar colocando de acordo com aquilo que a gente acha interessante. Então vamos lá. Para os que se utilizam da versão premium, tá? A gente tem aqui a quantidade de contratos, né, que vocês podem estar configurando, a quantidade que vocês querem operar, né? Ah, eu quero operar 5 contratos, 2 contratos, 1 contrato, aí fica a critério de cada um, tá bom? Então, aqui vocês vão estar se utilizando da quantidade de contratos para poder estar ajustando. Aqui nesse prefiro Renko Trader aqui vai estar zerado, não mexe em nada. Gerenciamento de ordens também não mexe em nada, tá bom? É só para poder ter uma lacuna aqui para poder mostrar aqui no caso, né? E aí, alvos em pontos, que a gente está utilizando para o gráfico de 30 minutos, 500 pontos de alvo para 550 pontos de stop. O offset eu deixei 100 aqui, né, que é um stop de proteção, né, caso a ordem pule, ele vai tentando executar em seguida, aí, tá bom? Para poder se manter aí na operação e sair o quanto antes, tá bom? Sistema do qual vai estar demonstrando aqui para os membros premium se utilizarem da versão padrão, que é essa versão que a gente já iniciou já falando a respeito dela, né, no início do vídeo. Então a versão free vai estar disponível somente essa situação aqui, do qual vai estar sendo disponibilizada a versão padrão para que vocês possam estar operando, tá bom? Alvos e pontos vai estar disponível para vocês poderem estar colocando também nos parâmetros de vocês. Quantidade de contratos não vai aparecer para vocês, no entanto vocês vão poder estar se utilizando apenas de um contrato, diferente da versão premium que pode utilizar-se da quantidade de contratos que achar interessante, tá bom? E aí depois, né, a gente tem o que? O sistema direcional, né, disponível, né, para a versão premium, né, que é o sistema do dólar que eu já mencionei para vocês. E a gente tem esse sistema aqui que é o turbo arrojado. Para os que estão comigo lá, né, no grupo de estudos do Telegram, já sabe já alguma coisa relacionada a esse sistema aqui, porque eu já tenho falado com eles lá. E eu vou até demonstrar para vocês aqui qual que seria esse sistema turbo arrojado que eu não mencionei para vocês aqui, eu vou estar mencionando. No entanto, ele vai estar disponível somente na versão Premium, tá, pessoal? Ele não vai estar disponível na versão Free, somente na versão Premium. Então, a gente tem também na versão Premium essa situação aqui de horários, tá bom? O que seriam esses horários aqui? Seriam pausas, pessoal. Então tá, ó, pausa 1 inicial, pausa 1 final. Ou seja, eu quero que o robô no horário de notícia lá das 09h25 até as 9h35 ele não rode. Então o robô ele vai pausar, né, e ele vai zerar as posições se ele estiver posicionado.
ele vai zerar quando der 9h25 e quando der 9h36 ele aciona novamente e ele volta a estar funcionando. E você consegue fazer aqui até 4 pausas no dia. E essas pausas aqui é devido a questões de notícia, né? Você não precisa ficar indo lá pausando e despausa, pausa e despausa. Ele faz isso aqui automaticamente para você já no decorrer do dia. Às vezes tem 2 notícias, 3 notícias, 4 notícias, você já faz isso com o próprio robô na versão Premium, tá bom? Caso contrário, se eu não quero fazer nenhuma pausa, então eu deixo ele tudo com 22 aqui, que ele vai funcionar perfeitamente. Então esse aqui são os parâmetros, tá bom? Da versão Premium que está disponível aí para vocês. Já vou tirar aqui. Gráfico de 30 minutos, um contrato. Lembrando que se eu colocar aqui, tá bom? Para os membros Premium aí, se eu colocar aqui nos parâmetros aqui a condição de estar operando com 2 contratos, por exemplo, eu tenho que colocar aqui também a quantidade aqui, tá? 2 contratos e exposição máxima 2 contratos também. Na versão free, você pode colocar 2 contratos aqui, 2 contratos aqui, indiferente disso, ele vai rodar somente com contrato, porque lá está configurado com contrato. Então, se porventura lá eu colocar 2 contratos e aqui eu colocar somente um contrato e um contrato, ele vai estar respeitando aqui. No entanto, se eu colocar lá um contrato e aqui eu colocar 2, aqui eu colocar 2, ele vai executar o que está aqui dentro. Por quê? Porque aqui dentro está com uma quantidade menor do que o que está aqui. Diferente se eu colocar uma quantidade maior lá e uma quantidade menor aqui. Aí ele vai executar o daqui, tá bom? E aí no caso, aqui é a configuração padrão, né? Realizar envio de ordens no fechamento do candle. Horário aí fica a definir por vocês, né? O que vocês achar mais interessante. Zerar. Ordem Yoko não precisa porque tá configurado já no próprio código. No entanto, se vocês quiserem colocar uma ordem Yoko com trailing stop, vocês podem estar se utilizando aqui dessa ferramenta, fazendo a ordem de vocês. E aí, à medida que o preço vai andando, ele vai acompanhando. Aí fica a critério de cada um também, tá bom? Aqui é questão de risco-ganho, né? Fica a critério de cada um, segurança. Então seria mais ou menos isso daí. O que eu vou demonstrar para vocês aqui a respeito da versão arrojada, do qual eu mencionei ali, né, que seria o Turbo. O que o Turbo vai fazer? Deixa eu pegar e abrir aqui para que a gente possa ter o formato aqui e eu demonstrar para vocês de forma mais clara, tá bom? Deixa eu só pegar aqui. Bom, pessoal, acabei de puxar aqui pelo código para a gente poder ter uma noção aqui de como vai funcionar o modelo no Turbo, tá bom? Deixa eu tirar isso daqui, só para poder ficar mais fácil aqui, escala de preço. Deixa eu tirar isso daqui para ficar mais fácil para nós, que seria essas linhas aí que estão cruzando. Deixa eu só ligar, ficar aqui, tá? Vem aqui no grid, tiro, ok. Pronto. O que o formato Turbo arrojado vai demonstrar para nós? Por que turbo arrojado? Porque aqui ele vai entrar não somente uma única vez no dia. Ele vai entrar mais de uma vez no dia. No entanto, se ele estiver posicionado, ele não entra. Ele só entra depois que ele saiu da posição dele. Então entenda isso. Tá, Johnny. Mas quais são os critérios que ele utiliza? Somente as coloração, pessoal. Somente a coloração. Então, já estou sendo bem claro com vocês aqui, porque às vezes pode ser que você queira fazer isso aqui manualmente. Problema de cada um, não tem o que se esconder aqui não. O que eu quero é ajudar a todos. Mas se porventura você quiser fazer isso aqui de forma automatizada pelo robô, vai estar disponível para vocês. O que ele vai estar fazendo? Ele vai desconsiderar, no caso, os MACDs, tá? Ele não vai ter o MACD como base para nada. Ele simplesmente vai se utilizar o quê? Da regra de coloração. No entanto, aqui eu encontrei uma certa facilidade com relação ao que é operacional voltado para o arrojado, com uma pontuação um pouco menor. Então, ou seja, o risco de retorno dele é de 400 pontos de alvo para 550 pontos de stop. Os 550 pontos de stop ele permanece, porém o de alvo ele diminui. Por quê? Porque ele vai estar entrando mais vezes no decorrer do dia. E eu quero aproveitar esse movimento, por quê? Porque às vezes pode ser que ele está vindo para poder tá me estopando e de repente o mercado dá uma virada e aí ele consegue me tirar um pouco antes. E às vezes vai acontecer de eu sair um pouco antes também
de eu ter a oportunidade de poder estar entrando em outra operação, que é exatamente o que aconteceu aqui. Ó. Vamos ver aqui, ó, o mercado no dia de ontem ele fez uma venda aqui e aí ele executou a ordem aqui de saída da venda. Só que daí logo em seguida, depois, né, fechou esse candle aqui. E aí ele fez a compra aqui e saiu aqui novamente. Então ontem ele fez 800 pontos. Já diferente do dia de hoje, olha só como que ele fez. Ele comprou aqui, ele estopou aqui e aí o que aconteceu? Não houve outra entrada para que ele pudesse estar fazendo. Então até então ele está aguardando o momento de repente poder fazer uma outra entrada caso surja a oportunidade. Mas vamos dizer que se porventura ele tivesse fechado a operação exatamente nesse candle aqui. Nesse daqui ele estaria fazendo uma venda, entendeu? Assim como aconteceu aqui, fez a venda aqui, executou a saída aqui e aqui ele comprou. Se ele tiver posicionado, pode vir a coloração que for, assim como aconteceu aqui, ó. Estava posicionado por conta da venda aqui, fechou amarelo e não fez nada. Ele só foi fazer alguma coisa depois que ele saiu da posição dele. E foi exatamente o que aconteceu aqui. E a gente observa que no dia 13, tá aqui, olha, ele fez uma compra nesse ponto aqui, ele saiu aqui, ele fez a venda, né? Porque como ele já tinha saído aqui, quando fechou esse candle, ele já não estava posicionado mais. Ele fez a venda aqui e saiu aqui. E ele fez uma compra aqui. Por quê? Porque quando ele fez essa venda aqui, no mesmo candle ele já saiu. E ele fez uma compra aqui e ele já saiu aqui em cima aqui. Então só no dia 13 aqui, a gente está falando aqui de 3 operações que ele fez, de 400 pontos, fechando o dia com 1.200 pontos. A gente vai olhar aqui no dia 12. Olha o que aconteceu. Dia 12 ele fez uma compra aqui e saiu aqui. Ele fez a venda aqui e já saiu aqui. E ele fez uma compra aqui e ele estopou aqui. E aí, como eu já tinha saído da operação, ele fez outra compra aqui. E aí ele encerrou a operação exatamente nesse ponto aqui. Foi onde ele saiu. Então, é uma operação do qual a gente tem que ter ciência que ela é um pouco mais arrojada do que o comum, tá? É uma operação que demanda um pouco mais de paciência e ao mesmo tempo também um controle emocional até maior para poder estar segurando as pontas com relação a esses trades, porque eles são mais demorados, tá? A gente vê aqui, né, que ele fez uma venda aqui, ele estopou aqui, fez uma venda aqui, estopou aqui em cima, foi dois stops no dia ali. A gente viu que ele fez uma venda aqui e ele saiu da operação nesse ponto, comprou aqui, saiu aqui, comprou aqui e saiu aqui, mas esse aqui desconsidera porque foi no dia seguinte, tá? Inclusive deixa eu até ajustar aqui para ficar mais fácil. Deixa eu pegar aqui e eu vou colocar... Desconsidera os valores aqui, tá, pessoal? Desconsidera os valores aí. Vamos para cá e eu vou ver se eu já consigo tirar aqui, inclusive, essa questão aqui do horário aqui para poder ficar mais fácil para nós aqui. Aí, pessoal, deixei aqui o código aqui em amarelo aqui para não ficar exposto o código aí. Mensal aqui no caso, eu vou pegar aqui, ó, vou fazer aqui uma alteração aqui, ó, exatamente nesse ponto aqui, das 9 horas e 15 minutos. E eu quero que ele fique exposto no máximo até as 17h30. E eu vou querer que ele zere as operações aqui para mim, tá bom, pessoal? Zere as operações 17h45. Então aí eu dou aqui um pausar, dou um executar aqui, para ele só poder corrigir para mim já aquele bugzinho ali dentro no caso, tá bom? Então a gente vai ter isso daí, olha, que ele já saiu aqui da operação aqui às 17h45. Então ele não carregou para outro dia, assim como ele fez a venda aqui, estopou aqui, fez a venda aqui, estopou aqui, continuou do mesmo jeito, não teve alteração nenhuma ali naquele ponto, tá bom? Só para a gente poder ter uma noção aí. Mas a gente vai observar, né, que esse formato arrojado, né, é um formato bem interessante. Ele tem pago mais do que o formato padrão, só que ele é mais arriscado, né? Como eu já mencionei com vocês, né? Ele acaba sendo um pouco mais arriscado do que os demais. Não gosto muito de estar mostrando isso daqui, não, justamente porque eu prefiro que o pessoal venha fazer seus backtests aí para poder ter mais segurança com relação ao operacional. Mas esse aqui é o formato do qual eu estou passando para vocês aqui, que se trata do arrojado, tá? Então, se porventura você que é membro premium aí tem interesse em operar o arrojado pelo robô, esse aqui é o formato
para que vocês possam estar se utilizando aí com relação ao arrojado. E quem quiser operar ele de forma manual, é com base nas cores aí, como eu mencionei para vocês. Com base nas cores, vocês também conseguem estar operando ele nesse formato, tá bom, pessoal? Bom, seria mais ou menos isso daí, pessoal, que eu tinha para trazer para vocês, tá bom? Se porventura vocês tiverem interesse em ser membro do canal, tá bom? O custo é baixo, visto que ele está pagando. Inclusive tem pessoas que muitas das vezes não tá nem se utilizando de operacional premium e tem contribuído com o canal aí. Se vocês puderem me dar essa força aí, eu ficarei muito grato aí, porque querendo ou não, a gente se empenha, né, para poder estar trazendo conteúdo para vocês, e tudo isso aí demanda tempo, demanda serviço. E o retorno que esses operacionais têm trazido, inclusive esse aqui tem trazido aí, eu acredito que é bem maior do que aquilo que você vai estar trazendo aí de forma a contribuir para com o meu trabalho aí, se tornando um membro do canal. Então eu te convido aí para ser membro do canal, me dá essa força aí, se possível for. E se de repente não tiver condição, deixe o seu like aí, não esqueça do seu like, que ele me ajuda também a levar esse conteúdo aí para as demais pessoas aí que assim precisam aí conhecer esse mercado e ao mesmo tempo também trabalhar aí de forma mais segura aí, visto que eu me preocupo muito com relação a isso daí, com gerenciamento de risco, porque eu sei que isso daqui ao mesmo tempo que ajuda também pode atrapalhar muito a vida de uma pessoa. Então esse não é o meu intuito. Meu intuito é contribuir e ajudar, tá bom? Então, lembrando, na descrição do vídeo vai estar o link aí para vocês baixarem aí a versão free, tá bom? Já. E para quem for utilizar da versão premium, que daí no caso se torna-se membro do canal, na aba de comunidades vai estar lá o link para que vocês possam estar baixando lá essa versão premium. E se porventura vocês quiserem as versões relacionadas aos outros operacionais que a gente tem trazido para o canal, vai estar também na aba da playlist aí com relação às atualizações do mês. Vale lembrar que todo primeiro sábado do mês tem atualização, pessoal. Então não se esqueça, para depois não vir lá, mas o robô não está funcionando, mas a regra de coloração não está funcionando. Não está funcionando porque ou a tua plataforma não está atualizada, ou você está utilizando isso numa versão anterior a nova que foi lançada no mês, tá bom? Então a gente está lançando esse vídeo hoje, né, mês 6. Então, às vezes você vai ver esse vídeo aí no mês 8, mês 9 e você vai baixar pelo link que está na descrição e ele já não vai estar funcionando mesmo. Então, é necessário que você vá na aba de playlist aí com relação a atualizações do mês, onde você vai encontrar a versão mais recente para poder estar funcionando na tua plataforma do Profit, tá bom? Bom, grande abraço para vocês, pessoal. Fiquem com Deus e até mais. Tchau!